Muito bem, hoje é sexta-feira, são 7 horas da noite, 7 horas e 10 minutos. E hoje, quando eu acordei, eu fiquei pensando no desenho que eu fiz lá, o desenho de linhas. Aquele desenho, eu usei um método de rachuras que consiste em linhas cruzadas sobre uma imagem, para poder captar os tons escuros e os tons mais claros da foto. A razão por que eu fiz aquele programa lá é que normalmente os arquivos de G-Code que eu uso aqui no Router, eles são pequenos assim, número de linhas. Porque para fazer logotipo, normalmente 2, 3 mil linhas de código você já faz um logotipo bem elaborado. Então os arquivos gerados são muito pequenos e a impressora 3D, os arquivos são imensos, tem milhares de linhas de código. Porque a impressora trabalha 3, 4 horas, dias, às vezes eu já vi vídeos aí, o pessoal faz coisas que demoram dias. Então eu queria criar uns arquivos G-Codes que fossem grandes. Então eu fiz aquele programinha lá para criar rachuras sobre uma fotografia. Mas aí hoje eu acordei pensando, a máquina, o router, ele trabalha em 2 eixos, X e Y. Então os 2 eixos trabalham em linhas retas. Eu fiquei pensando, e se eu pudesse fazer o desenho em círculo? Porque a minha máquina lá, Polar, ela trabalha com um disco que gira, certo? Então ela não tem o eixo reto como o router. Então ao invés de desenhar linhas retas, eu poderia fazer linhas circulares na imagem. Eu vi no YouTube um vídeo do cidadão aqui, desenho aqui, retrato com compasso. Então eu vi esse vídeo que o cidadão mostra aqui, onde o cara faz o desenho a lápis usando um compasso. Ele vai girando o compasso e vai formando o desenho. Aí eu pensei, bom, se o cara faz isso aí à mão, eu posso fazer isso aqui via programas. Então, para criar um G-Code de linhas em círculo, de linhas circulares, a primeira coisa que a gente faz, como sempre, é reduzir o número de cores. Então a imagem da moça aqui em cores, ela tem 16.777.216 tons de cores. A gente vem aqui em cima então e converte ela para modo tons de cinzas de 8 bits. Quando eu faço isso aqui, a imagem passa a ter apenas 256 tons de cinza. Mas eu preciso reduzir mais ainda, porque eu vou trabalhar só com uma caneta. Então aqui mesmo no CorelDRAW a gente pode fazer a redução dessa imagem. A redução de cores. Bitmap, rastreio de contorno, clip art. Reduzir bitmap. Aqui o CorelDRAW reduziu as 256 cores para 6 cores. Quer dizer, então que agora eu já... Ficou feia essa imagem. Agora eu já posso trabalhar com essas cores aqui. Só que para eu pegar essa imagem do CorelDRAW, porque o CorelDRAW tem esse problema que ele reduz as cores, mas ele faz cantos agudos, pontudos na imagem entre uma cor e outra. Porque isso aqui ficou uma imagem de clip art. Não é legal. O que significa aqui é que se você fosse cortar no adesivo, aí você poderia fazer esse recorte aqui e depois sobrepor as cores e formaria a imagem. Não é o que eu quero, o que eu preciso são de linhas redondas, circulares.
Então, agora de tarde, depois que eu parei de trabalhar, eu escrevi aqui um pequeno programa onde eu consegui criar o G-Code de linhas circulares para desenhar. Vou mostrar aqui para vocês então. Esse aqui é o Visual Studio. A pessoa pode pensar que um programa desse é coisa de outro mundo, mas não é. Então aqui eu tenho aqui um botão onde eu chamo as funções. Eu criei uma função que cria as linhas. E eu dividi ela em 8 níveis de cor. Então o CorelDRAW dividiu a imagem lá em 6 e aqui eu fiz a divisão para ela reduzir para 8 níveis de cores. E a função é simples, é só essa funçãozinha aqui. Começa na linha 58 e vai até a linha 121, dá mais ou menos 70 linhas de código para converter um bitmap em linhas circulares de acordo com a cor. Então, por exemplo, voltando aqui no CorelDRAW, eu quero quando a cor da imagem for mais clara, aí ele desenha um círculo com uma única linha. Quando a imagem for um pouquinho mais escura, ele vai criar um círculo com 2 linhas. 3, 5, 6, 7, 8 linhas. E a distância máxima entre as linhas continua, por exemplo, aqui no de 8 linhas eu tenho uma distância aqui de 3.535 milímetros. Então esse branco aqui ele vai ocupar a mesma área da cor preta. Onde tem um risco aqui, ele vai ocupar a mesma área da cor preta. Só que, evidentemente, o desenho fica bem mais claro. Então, assim eu consigo controlar os tons de cores da imagem. Vou mostrar aqui agora na prática como que funciona. Então, vocês já viram que o código é simples, tá? O que a gente tem aqui é um pouco de geometria, que é mais ou menos como eu expliquei lá naquele vídeo que eu fiz quando eu estava fazendo a máquina, que eu expliquei como você converte coordenadas cartesianas para polares. Então aqui no caso a gente está usando o mesmo método praticamente, só que aplicando a uma fotografia. Então eu já coloquei aqui a mocinha. E esse método aqui, como ele tem poucas linhas de código, ele é muito rápido. Quando eu clico aqui no vetor, instantaneamente ele já gera o G-code que eu preciso. Então o resultado acaba sendo esse daqui. A imagem ela é convertida, onde está mais escuro são 8 linhas paralelas. E onde está mais claro são menos linhas, mas ocupando o mesmo espaço. Então onde eu tenho uma linha aqui que tem um contorno bem fininho, que é o mais claro, ele ocupa o mesmo espaço de onde tem, onde a cor é mais escura, mas onde eu vou aplicar 8 linhas. Então aqui no escuro eu aplico 8 linhas, e no claro eu aplico uma linha só, ocupando o mesmo espaço das 8 linhas, que ocuparia as 8 linhas. Então esse aqui eu acho que foi o programa mais rápido que eu já fiz. Demorei meia hora para fazer esse programa. E gostei do resultado, viu? Esqueci de pôr o zoom aqui na imagem, mas conforme você vai olhando de longe a imagem, ela vai ficando cada vez mais perfeita. Se você olhar essa imagem a 1 metro de distância, você nem vê os círculos. Ficou um efeito muito interessante. Como a minha máquina lá é uma máquina... Aliás, minha máquina quebrou a correia, por isso que eu estou usando o router para desenhar. Como ela é redonda, trabalha em cima de um círculo, eu fiz aqui uma simulação para mostrar como que ficaria preenchendo a mesa inteira da minha máquina. Então eu consigo criar os vetores circulares em círculo para a minha máquina polar. Legal, né?
vetor normal, que eu vou usar lá no router, um vetor em círculo que eu vou usar na minha impressorinha quando chegar a correia. Talvez amanhã mesmo chegue essa correia abençoada. Beleza? Então o vídeo de hoje é só isso. E beijos, Isabela, minha filha linda. Gostei disso aqui, viu? Quadradinho, redondinho. Ficou chique. Meningen hot the ball down.